Olá, combatente, tranquilo? Vamos para cima, combatente. Treinamento difícil, combate fácil. Vamos bater nesse vídeo o decreto número 17.999 de 2018. Este foi alterado por força do decreto número 18.089 de 2019. Combatente, eu tenho a impressão que a banca de vocês irá abordar na prova uma ou duas questões desse decreto. Eu digo isso porque a partir do advento dele, né, a PMPI passou a lavrar TCO em infrações penais de menor potencial ofensivo, bem como por ser uma novidade, né? Então vamos começar aqui. O que diz o artigo 1º? O artigo 1º do decreto fala: o termo circunstanciado de ocorrência, TCO, deverá. Aqui a banca ela pode colocar aqui, ó, trocar por poderá. Então fica ligado. Ser lavrado na delegacia de polícia, caso o cidadão a ela recorra, né? Caso ele vá lá, né, levando a demanda dele. Ou no próprio local da ocorrência pelo policial militar ou policial civil, que atender, devendo ser encaminhado ao juizado especial competente nos termos do artigo 69 da Lei Federal 9099 de 95. Aqui o artigo 69, o que ele diz? A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Que diz o parágrafo 1º? Nos casos em que ocorrer necessidade de retirar do local os envolvidos na infração penal de menor potencial ofensivo, ou seja, penas que não ultrapassem a 2 anos, a fim de preservar-lhe a integridade física. Por quê? Porque se você estiver lá numa ocorrência em que tenha muitas pessoas, uma rixa, por exemplo, uma briga generalizada, aí você vai ter que se deslocar para outro local, né, para que você consiga fazer o TCO. Ou ainda, objetivando a pacificação do conflito. Estes devem ser conduzidos às delegacias de polícia ou, em caso de impedimento, a outro local adequado. É vedada, se liga aqui, ó, é vedada a criação de cartório e a condução para o interior dos quartéis da Polícia Militar, para a lavratura do TCO. Então, pessoal, se liga aí, ó. Se ligue que não pode levar para os interiores dos quartéis as ocorrências de TCO. Eu fiz uma questão aqui para a gente entender um pouco melhor nos moldes do NUCEP. Conforme o decreto número 17999 de 2018, havendo necessidade de retirar do local os envolvidos na infração penal de menor potencial ofensivo, a fim de preservar-lhes a integridade física ou ainda objetivando a pacificação do conflito, estes não devem ser conduzidos para a lavratura de TCO na ou no. Aonde? Conforme a gente viu, no interior dos quartéis da Polícia Militar. Não pode. Vamos agora para o parágrafo 2º. O que diz ele? Havendo a requisição de diligências complementares, né? Diligências são, digamos que tem uma ocorrência que tem ali uma ocorrência de ameaça. Aí tem a vítima, né? E a vítima ali declinou que tem uma testemunha que mora em tal local. E aí o policial vai se dirigir até esse local, né? Que a gente chama de diligência complementar, né? No caso aqui, diligências complementares por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público para fatos atinentes à infração penal de menor potencial ofensivo, comunicados ao juizado por meio de termo circunstanciado de ocorrência. Ou seja, vai estar lá escrito, né,
a ocorrência de forma bem simples, bem sucinta. O TCO é como se fosse um inquérito policial simplificado. Caberá à Polícia Civil. No caso, a Polícia Civil aqui é a regra, né? Assim proceder, salvo quando, por razões técnicas, a instituição requisitante o fizer diretamente à Polícia Militar. Nesse caso aqui, a exceção, a regra é a Polícia Civil. Da mesma forma, fiz aqui uma questão, né, para que a gente possa massificar aqui o entendimento. De acordo com o decreto 17999 de 2018, havendo a requisição de diligências complementares por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público para fatos atinentes à infração penal de menor potencial ofensivo, comunicados ao juizado por meio de termo circunstanciado de ocorrência, caberá a ou ao. Conforme a gente viu, caberá quem? A Polícia Civil. A Polícia Militar só se fosse diretamente, né, até ela. O que diz o artigo 2º? O artigo 2º, o Instituto de Criminalística receberá requisições de exames periciais emitidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Providenciará os exames e respectivos laudos periciais e os encaminhará para o órgão competente. Aliás, pelo órgão requisitante. O que diz o artigo 3º? É vedada à Polícia Militar praticar quaisquer atos de polícia judiciária, ou seja, da Polícia Civil. Apesar da Polícia Militar, através do decreto 17999 de 2018, lavrar TCO, poderá fazer até os crimes, né, ou contravenções penais e crimes de menor potencial ofensivo, que a pena combinada ou não chega até 2 anos de detenção. Então, quais são esses atos da Polícia Judiciária? São essas daqui, ó. Apuração de infração penal comum, ou seja, crimes em que é necessário um inquérito policial. Se for um inquérito policial, quem vai ser o responsável é um delegado de polícia de carreira. Pedido de mandados de busca e apreensão, da mesma forma. Interceptação telefônica vai ser feita, né, através do delegado, vai representar, né, para que seja feita essa interceptação a um acusado, a um crime que está sendo investigado. Escuta de ambiente, da mesma forma. Representações de prisões temporárias e prisões preventivas. Aqui, só para título de conhecimento, prisão temporária são aquelas prisões que estão na Lei 7960 de 89, né? Que no caso, ela em crime comum são 5 dias, prorrogável por igual período. Se ela não for convertida em preventiva, ao término do prazo, o acusado poderá sair, né? Ser posto em liberdade sem necessidade de um habeas corpus. E se for um crime hediondo, né, lá na Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, já aumenta, é 30 dias, prorrogável por mais 30. Né? Se não for convertido em prisão preventiva, ao término desse prazo, ele será posto em liberdade. No caso de prisão preventiva, dependendo do caso concreto, o prazo aí não tem um prazo, né? A prisão temporária tem prazo e a preventiva não tem. Cumprimento de mandados de busca e apreensão, exceto por determinação judicial. Se tiver uma determinação judicial, ele pode fazer isso aí, não é vedado para ele, mas se não tiver, ele não poderá fazer. Fiz aqui uma questão, né, para a gente entender melhor. Considerando o decreto 17999 de 2018, acerca da vedação à Polícia Militar de praticar quaisquer atos de polícia judiciária, analise as proposições abaixo. Apuração de infração penal comum, é vedado. Então aqui está correto.
Pedidos de mandados de busca e apreensão, vedado também, correto. Interceptação telefônica e escuta de ambiente, é vedado. Cumprimento de mandados de busca e apreensão sem determinação judicial, está errado isso aqui. Então vamos julgar aqui as proposições, vamos ver qual que é a questão. Somente as proposições 1, 2 e 3 estão erradas. 1, 2 e 3 estão corretas. Então nesse caso aqui, tá fora, a letra A. Apenas as proposições 1, 2, 3 e 4 estão corretas. A 1, a 2 e a 3 estão corretas. Porém, a 4, a gente vai ver aqui, a 4 está errada. Então, se a 4 está errada, a letra B também está fora. Apenas a proposição 4 está errada, certo? Ela está errada, então nossa letra aqui é a letra C. Portanto, as demais estão fora. Não vamos precisar mais delas. Continuando, o artigo 4º. O que diz o artigo 4º? O secretário de Estado da Segurança Pública baixará instruções para a implantação do termo circunstancial de ocorrência, nos termos deste decreto. Anteriormente, antes da alteração que teve em 2019, o responsável por isso era o comandante-geral, de baixar as instruções para a implantação do TCO. Porém, com o advento do decreto 18.089 de 2019, passou a ser o comandante, aliás, passou a ser o secretário de Segurança Pública. Vamos aqui para uma outra questão que a gente fez. De acordo com o decreto 19.999 de 2018, em relação à prerrogativa de baixar instruções para a implantação do TCO, esta é a responsabilidade do... se o cara anteriormente era quem? Era o comandante-geral. Então está errado. Aqui também o subcomandante está errado. A correta aqui, secretário de Estado de Segurança Pública. Portanto, governador e o delegado-geral está fora também. E o artigo 5º, ele fala o seguinte: o disposto deste decreto não se aplica aos crimes militares. Botei aqui em destaque aqui o não, para vocês se ligarem. Fiz uma questão relacionada a esse artigo 5º. Vamos lá. De acordo com o decreto 17.999 de 2018, são crimes que não admitem a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência, TCO. Qual que é? A gente viu aqui que é o crime militar, Então, onde é que tem o crime militar? Aqui. As demais aqui, ameaça, perturbação de sossego, invasão de domicílio, desacato, admite a lavratura do TCO. Então, ajude o canal a continuar, se inscreva e dá aquele like.